o privilégio de redescobrir o passado. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje, a partir da nossa leitura no livro de Neemias, capítulo 7 e capítulo 8. Quando nós falamos em descobertas, a nossa mente nos leva a pensar normalmente naquilo que está escondido, naquilo que está oculto. A descoberta é o fruto daquele esforço que eu dedico para encontrar aquilo que ninguém jamais viu. E em busca desse desconhecido, nós passamos muitas vezes grande parte da nossa vida achando que aquilo que jamais vimos, aquilo que virá depois, isso é o melhor. Que o que mais importante nós podemos fazer seja empreender esforços para encontrar coisas novas que ninguém jamais tenha descoberto, que ninguém jamais tenha visto. Mas hoje eu quero refletir com você sobre o privilégio de redescobrir, de trazer de novo à memória, ao conhecimento, aquilo que já foi conhecido, mas que seja pelo descaso, seja de forma intencional, ou seja pelo descuido, pelo esquecimento, ficou para trás, foi esquecido, e que talvez por ter se esquecido, traga tanta tristeza e tenha trazido tantas perdas para nós. Certamente, quando nos esquecemos do Senhor, quando nos esquecemos das palavras do Senhor, temos muito a perder. E não há nada mais importante, nada mais nobre que possamos fazer, não há nada que demande e mereça mais o empenho, o nosso esforço, do que o empenho, a dedicação para redescobrir as palavras de Deus, as verdades do Senhor. E é isso que o povo contempla nesse episódio da nossa leitura de hoje. No capítulo 7, nós temos o episódio que logo depois da construção do templo, nós temos o relato no capítulo 7 de que a cidade ainda estava bem vazia, de que os muros estavam reconstruídos, mas as casas não tinham sido nenhuma delas ainda reconstruídas, havia muito espaço vazio na cidade, a cidade era muito grande, mas poucas pessoas moravam na cidade. Por isso, Neemias ele empreende um processo de convocação dos nobres, das autoridades, para fazer um recenseamento, fazer um registro de todas essas famílias. E basicamente o capítulo 7 nos traz o registro daqueles que vieram e daqueles que estão ali. Então, todos esses que voltaram do exílio e estão agora morando ali em Judá, em Jerusalém. O capítulo 7 basicamente nos traz esse relato. Mas o capítulo 8 nos insere um episódio muito interessante, em que o povo se reúne no mês de outubro. Os israelitas já tinham se estabelecido na sua cidade, já estavam organizados, mas todo o povo se reúne com um só propósito na praça, em frente à porta das águas, em frente à porta do templo, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Olha Esdras voltando à história e cumprindo o seu propósito. Lembra que Esdras tinha feito o seu propósito de conhecer a Deus, de obedecer conhecer a lei de Deus, obedecer os seus mandamentos e ensinar e ajudar outros a que conhecessem. Aqui nós temos o povo reunido na porta do templo e convocando Esdras. Esdras, queremos ouvir a lei de Deus, queremos conhecer a lei de Deus. Traga o livro da lei e nos apresente o livro. Dessa forma, no dia 8 de outubro, então, homens, mulheres e todas as crianças que já tinham capacidade para entender se reuniram ali à frente daquela porta. E diz o texto que desde o amanhecer até o meio-dia, ele leu em voz alta para que todos pudessem ouvir, para que todos pudessem entender. Esdras se coloca então com o livro da lei e começa a ler para todo aquele povo, toda aquela multidão que queriam ouvir, que queriam conhecer a lei do Senhor. Os sacerdotes que também estavam ali, os levitas, passam a instruir o povo acerca da lei. Diz o texto no verso 8 que liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido, ajudavam o povo a entender a cada passagem. E à medida que o povo ouvia, que o povo entendia aquelas palavras, que o povo redescobria as palavras de Deus que tinham se perdido ao longo da história, em meio a tanta maldade e desobediência, essas palavras que ficaram esquecidas voltam à tona e batem forte no coração do povo quando ouvem aquelas palavras. O povo é tomado por um misto de tristeza e de alegria. Tristeza porque eles estão contemplando os seus pecados. Estão diante dos relatos, das palavras de Deus, que apontam todas as suas falhas. Por outro lado, estão alegres porque aquele é um dia de festa, um dia em que eles estão diante do Senhor, estão ouvindo a voz de Deus, a palavra do Senhor. E o povo começa a chorar diante da leitura da lei. Neemias diz para o povo, não chorem, vamos comemorar, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, não é dia de choro. O povo então organiza um grande banquete e repartem o alimento com aqueles que não têm. E
se alegram. E Neemias diz para o povo: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Todo o povo então sai para comer nas suas refeições festivas e eles estão muito felizes, tomados por grande alegria, porque tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Na sequência, já na segunda metade do capítulo 8, o texto diz que eles se reuniram com o escriba Esdras no dia seguinte também para examinar a lei mais atentamente. Agora eles querem entender ainda mais minuciosamente. E enquanto eles estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, que os israelitas morassem em cabanas durante a festa das cabanas. E agora eles vão celebrar a festa das cabanas como deveria ser celebrada, de uma forma que não era celebrada desde os dias de Josué. Josué, lá atrás. Olha quanto tempo, por quanto tempo o povo se esqueceu das palavras do Senhor, se esqueceu dos mandamentos do Senhor. E agora eles têm o privilégio de redescobrir o seu passado, de redescobrir a revelação de Deus, de entender que essa descoberta não era algo que estava distante deles, porque era algo oculto, algo misterioso e que o Senhor não queria deixar com que eles soubessem. Mas eles estão redescobrindo algo que eles escolheram ignorar e do qual eles escolheram se distanciar. Por isso esse misto de tristeza e alegria, mas sem dúvida, um dia de grande realização. Não há nada mais precioso do que descobrir ou redescobrir as verdades do Senhor, as palavras de Deus para as nossas vidas. E como é bom e que legal que nós podemos fazer isso ao longo desse processo. Talvez você esteja sentindo esse misto de tristeza por contemplar e por ser lembrado de quanto tempo você perdeu por não ter feito esse esforço antes. Alegria por estar diante das verdades da palavra de Deus e por poder compreender e por poder entender e aplicar essas verdades na sua vida. Não há nada mais precioso do que isso. Invista seu tempo, invista seus esforços em redescobrir as palavras do Senhor, aquilo que Ele já nos revelou e que Ele fez tanta questão de nos ensinar, que possamos descobrir, redescobrir e ao longo das nossas vidas, cada vez mais, compreender essas verdades e aplicá-las nas nossas vidas. Deus abençoe você, a sua família e você já sabe, continua sua leitura, porque amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.